Tolentino chegou? Estou aqui. Já chegou, é ele mesmo, então. Nosso irmão Maurício Tolentino, podem começar quando desejarem. Então tá bom. Vou fazer aqui a projeção. Que bom estarmos juntos, mais uma segunda-feira. Para mim, uma alegria, matando a aula para estar aqui, mas um bom motivo, né? Então, para a gente começar a conversar um pouquinho, a tradição da igreja tem, nas ordens religiosas, associações de pessoas que se propõem a viver de acordo com o carisma, uma inspiração, um jeito de ser ao qual se sentem atraídos. Juntas, essas pessoas compartilham um modo de vida comum, uma experiência de fraternidade, comunhão afetiva e efetiva. A partir da experiência, de uma inspiração, de pessoas que nos precederam no tempo, na história e no segmento de Jesus Cristo. A comunhão anglicana mantém viva, querendo viver essa tradição das ordens religiosas. Em nossa diocese, por exemplo, temos presentes irmãos e irmãs da Ordem das Filhas do Rei, da Ordem de São Tiago, Ordem de São Bento, e nós que somos da Sociedade de São Francisco, a Ordem franciscana na comunhão anglicana, que no Brasil a gente insiste em chamar de francisclariana. Com a alegria que marca o nosso jeito de ser francisclarianas, nós nos reunimos hoje com a família diocesana, em especial nesse tempo de comemoração dos 70 anos da vida e da missão da nossa diocese. E essa noite é marcante para nós, porque nós celebramos a passagem para o pai de Santa Clara de Assis, fundadora, junto com São Francisco, do nosso movimento, e é uma grande inspiração para nós. Revolucionou seu tempo. Abriu mão de uma vida nobre, dos deveres sociais, dentre eles a tradicional família, filhos, e a posição que filhos e casamento poderiam dar a ela, o status que a riqueza que ela tinha proporcionaria, mas ela decide dispor radicalmente da sua vida por amor a Cristo, se fazendo pobre entre os pobres. Vai viver na clausura, que não se fecha, mas se abre para o mundo, acolhendo os mais necessitados, intercedendo pelas dores do mundo. Uma vida orante, um jeito de ser igreja, pregar o evangelho, semear o reino, que provocam porque rompem paradigmas. Hoje, quando nós, na comunhão anglicana, falamos tanto que queremos ser uma igreja segura, uma igreja inclusiva, onde cabem todas as pessoas, que busca se empenhar na salvaguarda da criação, na integridade de todas as vidas, nos colocamos nessa mesma trilha por onde já passaram tantos e tantas irmãs no segmento de Jesus, como Clara, Francisco e outros tantos que nos precederam. Passamos assim, motivados a nossa oração nessa noite. Nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Não perca de vista seu ponto de partida, mas com passo ligeiro e pé. Não perca de vista seu ponto de partida, mas com passo ligeiro e pé seguro, confiante e alegre, avance com cuidado pelo caminho da bem-aventurança. Não consinta com nada que queira afastá-la do seu propósito, que seja tropeço no caminho para seguir a vocação a que o Espírito a chamou. Louvemos o Senhor. Aleluia. Aleluia.
E agora, cantemos esse hino que traz a criação junto de nós para o louvor de Deus. Conseguem escutar? Sim. Minha conexão está travando um pouco, peço perdão. Não consigo abrir o vídeo, mas acho que o som vai chegar bem. Está chegando bem. O céu, a terra e o mar te louvam, Senhor. Te louvam a flor, o fruto, o pão. Te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Os carros que correm nas ruas te louvam, Senhor. Te louvam os prédios que rasgam o azul. Te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Num hino vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Ao seu Criador. Ao seu Criador. Ao seu Criador. O berço em que dorme te louvam, Senhor. Te louvam o pobre, o doente, te louvam, Senhor. A dor, o pranto, a morte, te louvam, Senhor. Te louvam o riso, o canto, o amor, te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Te louvam num hino vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Ao seu Criador. Ao seu Criador. Ao seu Criador. Amém. Obediência comunitária, digamos juntos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, ó Cristo, aqui e em todas as tuas igrejas pelo mundo inteiro. E te bendizemos porque pela tua Santa Cruz redimiste o mundo. Cada dia nós da Sociedade São Francisco temos uma leitura proposta dos princípios que são os norteadores para a nossa espiritualidade, para a nossa vida comunitária, e a gente compartilha o trecho previsto para hoje. Hoje nós lembramos da província da Ásia Pacífica, está no sul e oeste da Austrália. Viver em simplicidade. Os primeiros cristãos entregaram-se completamente a Nosso Senhor e resolutamente deram tudo o que tinham, oferecendo ao mundo uma visão nova de uma sociedade na qual existe uma atitude despojada com respeito às posses materiais. Essa visão foi renovada por São Francisco quando escolheu a Senhora Pobreza como sua noiva, desejando que todas as barreiras erguidas pelos privilégios baseados na riqueza fossem derrubadas pelo amor. Essa é a fonte de inspiração
para o terceiro propósito da ordem, viver em simplicidade. Oremos. Deus de paz, que na santidade da bem-aventurada Clara nos deste uma luz para brilhar na escuridão deste mundo, dai-nos a graça de assim seguir nos passos dela, para que possamos nos alegrar com ela e todos os teus santos em sua glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Temos aqui, como lição, um trecho de uma das cartas de Santa Clara. E aí eu gostaria de propor que quem pudesse, quem quisesse, vamos fazer uma leitura compartilhada. Quem consegue visualizar aí na tela e puder ler um trechinho, vamos fazer juntos essa leitura? Desligar os microfones. Quem tem microfone disponível, quem está conseguindo ver o texto. Eu consigo ver aqui. Então começa. Depois prossegue. Leitura da carta de Santa Clara e Santa Inês de Praga. Agora, podendo escrever a minha querida, alegro-me, exulto com você, ó esposa de Cristo, na alegria do Espírito. Pois, como Inês, a outra Virgem Santa, você desposou de modo maravilhoso o Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo, deixando todas as vaidades da terra. Feliz decerto é você, que pode participar desse banquete sagrado para unir-se com todas as fibras do coração, àquele cuja beleza todos os batalhões bem-aventurados dos céus admiram sem cessar. Cuja afeição apaixona, cuja contemplação restaura, cuja bondade nos sacia. Cuja suavidade preenche, cuja lembrança ilumina suavemente, cujo perfume dará vida aos mortos, cuja visão gloriosa tornará felizes todos os cidadãos da celeste Jerusalém. Pois é o esplendor da glória eterna, o brilho da luz perpétua e o espelho sem mancha. Olhe dentro. Vai. Olhe dentro desse espelho todos os dias, ó Rainha, esposa de Jesus Cristo, e espalhe nele sem cessar o seu rosto. Para enfeitar-se toda, interior e exteriormente, vestida e cingida de variedade, ornada também com as flores e roupas das virtudes todas, ó filha e esposa caríssima do sumo rei. Pois nesse espelho... Pois neste espelho resplandecem a bem-aventurada pobreza, a santa humildade e a inefável caridade, como nele inteiro você vai poder contemplar com a graça de Deus. Preste atenção no princípio do espelho, a pobreza daquele que, envolto em panos, foi posto no presépio. Admirável humildade, estupenda pobreza.
ó Rei dos anjos, ó Senhor do céu e da terra, repousa numa manjedoura. No meio do espelho, considere a humildade, ou pelo menos a bem-aventurada pobreza, as fadigas sem conta e as penas que suportou pela redenção do gênero humano. E no fim desse mesmo espelho, contemple a caridade inefável com que quis padecer no lenho da cruz e nela morrer a morte vergonhosa. Assim, posto no lenho da cruz, o próprio espelho advertia quem passava para o que deviam considerar. Ó vós, todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há outra dor igual à minha. Respondamos a uma voz, num só espírito, ao que clama e grita. Vou me lembrar para sempre e minha alma vai desfalecer em mim. Tomara que você se inflame cada vez mais no ardor dessa caridade, ó Rainha do Rei Celeste. E agora, nossa querida Reverenda Arlinda tem algumas palavras para abençoar a nossa noite. Boa noite, meus queridos e minhas queridas irmãs. Eu sempre que tenho que falar, eu tenho uma dificuldade, eu sou inibida para falar, mas para conversar eu tenho a língua solta. Então, a minha dificuldade é aquela que se resume em duas palavras latinas. Magister dixit. Eu não gosto disso. Eu não gosto do Magister dixit, mas tem situações que a gente tem que se colocar. Então, eu vou pedir a vocês, como o material é muito, eu gostaria que marcassem um tempo e que, por favor, quando o tempo terminar, se eu não tiver terminado, me avisem para eu suspender, porque a quantidade de informação é muito grande e eu nunca tive nenhum acesso a nenhuma informação sobre Santa Clara. E a informação que me caiu às mãos foi recente e não deu tempo assim para eu assimilar, não. Eu li um pouco assim, posso dizer que eu li, mas para assimilar e organizar o meu pensamento foi um desafio muito grande, de modo que eu escrevi alguma coisa e vou tentar passar para vocês o que eu escrevi. Eu me coloquei na posição de que eu acho que muitos de vocês também estão, que têm pouco conhecimento sobre Clara. Então, eu estou nessa posição de quem não sabia nada, tá? Então, se vocês que já sabem, vão me perdoar a repetição. Mas eu começo fazendo uma menção do nascimento e juventude de Clara. Aí, pelo século XIII, em Assis, na Itália, Clara Favorone, filha de Ortolano e Favorone, família considerada nobre, nasce. Mas nas minhas anotações eu não encontrei a data, encontrei só o ano provável, que é 1194 ou, segundo outras fontes, 1193, a Idade Média.
um tempo em que houve um desmoronamento do sistema feudal e o crescimento do comércio. A mãe de Clara, temendo pela gravidez e pelo parto, Ortolona, como se chamava, extremamente religiosa, pedia um bom parto em suas orações, quando um dia ouviu uma voz que lhe dizia: não temas, mulher, porque terás um parto normal, e a luz daquela que vai nascer resplandecerá com mais claridade que um dia de sol. Por esse motivo, no batismo, deu-lhe o nome de Clara. A família dos dois lados era de cavaleiros, sendo que o pai era militar. Moravam numa bela e confortável casa junto à Catedral de Assis. Mas Clara também teve o suporte da fé. Sua mãe a ensinava a olhar os pobres e os doentes, o que ajudou a levar Clara a desprezar as aparências e os adornos mundanos que podiam ser a primeira a ser elaborada por leigos e propunha que as mulheres deviam ser educadas para serem agradáveis, discretas, piedosas, vindo a ser gentis esposas e mães de família. Enquanto as nobres tinham uma vida bastante reclusa, enquanto as outras participavam dos negócios dos maridos, da luta diária para manter a família e para construir a civilização da cidade, a preferência de Clara era pela identificação com os pobres e pela vida de oração que ela já participava desde o nascimento com a mãe. Próximo dos 18 anos, os pais, já pensando no seu casamento, Clara discordava desse ideal e começava a se interessar pelo projeto de vida de Francisco. Quanto a esse interesse dela pelo projeto de vida de Francisco, nós voltaremos depois a um pequeno comentário. Quando ouviu falar do então famoso Francisco, quer como homem novo, renovava com novas virtudes o caminho da perfeição, tão apagado no mundo, quis logo vê-lo e ouvi-lo, movido pelo Pai dos Espíritos, de quem, embora de modo diferente, tinha recebido os primeiros impulsos. O primeiro amor. A pregação de Francisco impressionava porque era diferente dos sermões. Eu acho que ele não gostava do Magister Dixit. Em suas palavras, em seu modo de ser, havia alguma coisa nova. Era certamente a força do Evangelho que transparecia. Francisco se apresentava vestido com muita simplicidade, sem aparato, sem nenhuma ostentação. Suas palavras eram inflamadas de amor a Deus. Clara ficou sabendo que a vida dos irmãos extremamente pobres, segundo Celano Francisco a visitou, e ela o fez mais vezes ainda, moderando a frequência dos encontros para evitar que aquela busca divina fosse notada pelas pessoas
e mal interpretada por boatos. Ia aos encontros acompanhada de sua amiga Bona de Galfúcio. Submetia-se ao conselho de Francisco e já não suportava os enfeites, desprezando-os como lixo para poder ganhar a Cristo. Foi então que ela decidiu fugir de casa. E é famosa essa parte da vida dela, que os biógrafos chamam decisão e fuga. Tendo dito a Francisco que queria viver só para Cristo, decidiu fugir de casa, o que aconteceu no domingo de Ramos, em 18 de março de 1212. Levantou cedo, vestiu o mais belo vestido e dirigiu-se à catedral. Não se levantou para receber as palmas, domingo de palmas, ao que o bispo, tendo notado, dirigiu-se a ela e lhe entregou a palma com uma bênção. Coberta com um manto negro, dirigiu-se à porta dos mortos, para não ser vista. Fez força sobre os ferrolhos e saiu encontrando-se na esquina com Pacífica Galfúcio. As duas se encaminharam para Santa Maria dos Anjos, onde Francisco as esperava. 2 frades com archotes acesos acompanharam para Porciúncula, onde Francisco as aguardava. Depois do desconforto causado pela busca dos familiares, que quando notaram a falta dela foram procurá-la, né? Foi transferida para o mosteiro de Santo Ângelo de Panso, observando as prescrições da regra de São Bento, cujo fundamento é ora et labora. Aí ficou em paz, sentindo-se amada, encontrou-se com sua irmã Inês, com quem externava sua ardente experiência mística. E a Inês, ela confia, e vem um pequeno trecho. Cara Inês, lembra-te, é preferível viver um só dia na casa do Senhor que 1000 dias fora dela. A juventude é vento que passa, a beleza se desvanece como a fumaça. A vida termina e aqui não fica nada. Oh, minha irmã, se tu pudesses provar a doçura do amor do Senhor. É um amor sempre jovem, que ninguém nos pode arrebatar. Eu fiquei sabendo hoje, né, conversando com o reverendo Terto, porque ele conhece outras fontes que não foram que não só as que eu li, né, pesquisei. Então ele disse umas coisas que eu achei muito interessantes, que já são fruto da pesquisa moderna, né? É que hoje se diz, através da documentação, das novas descobertas, que não foi Francisco que fez a cabeça de Clara. Foi ao contrário. Foi ela que fez a cabeça de Francisco. E eu, Carlos, na minha pobre cultura franciscana, fico achando que deve-se um pouco ao machismo na interpretação dos histórica desses dados, né? E imaginem destacar uma mulher na história da igreja de uma maneira tão eloquente. Não podia ser fácil, não deveria acontecer mesmo, né? Não tinha que acontecer, né? Tinha que ser um homem. E então a história o peso cai todo em São Francisco,
mas na realidade dizem que, diz os modernos pesquisadores, que foi ela que fez a cabeça de São Francisco. Agora, uma coisa que marca, né, e que infelizmente eu não tive tempo e nem dados para consultar, é a vida de oração e de meditação, que nos parece que ela foi uma pioneira, pelo menos entre as mulheres, a contemplativa primeira, né, digamos. E ela tinha uma vida de oração tão forte, tão consagrada, que ela deitava-se no chão para rezar. E ela vivia muito assim, praticamente ela não dormia, não ia para a cama, ela passava o tempo todo rezando, deitada, não comia. Chegou a um ponto que São Francisco aconselhou a comer água com pão, pão com água, porque ela estava completamente subalimentada, e tudo indica que a passagem dela foi antecipada, porque o estado de saúde dela era muito frágil. Imagina que ela vivia pelo chão, rezando e sem comer, e a gente imagina que uma vida dessa não podia ir muito longe, não é? Mas era tão forte a vida contemplativa dela, e ela tinha tanta força espiritual e tinha o dom da cura, que era bastante para ela se aproximar de um doente e fazer o sinal da cruz. Que com este sinal da cruz ela curou muitas pessoas, e essas curas estão registradas e foram testemunhadas, e nos registros, nos testemunhos para a beatificação dela, essas curas estão registradas. Então, não são apenas notícias vagas, conversas de pessoas, não. Tiveram pessoas que estavam presentes, mulheres que estavam com ela, foram testemunhas vivas desses milagres, né? E em tudo se vê a força da oração dela, né? E o rigor que ela mantinha de sua vida, na sua vida religiosa, e também digamos assim, uma prioridade que ela dava à vida dela, na vida religiosa, era da obediência. A obediência aos princípios cristãos, obediência à comunhão com Cristo, obediência às regras estabelecidas para o mosteiro, obediência àquilo que Francisco ensinava a ela. Parece que a palavra obediência era assim, o centro, a força de todo o comportamento dela. Não obediência porque ela se submetia no sentido de submeter-se e desaparecer humanamente falando, mas obediência no sentido de que ela estava totalmente a serviço da causa de Cristo, e a vida para ela só fazia sentido nessa perspectiva. E isso explicava bastante, eu acho que totalmente, essa preocupação com a obediência, né? Que ela não somente tomava a si, mas fazia questão também de levar a sério dentro do mosteiro e submeter as outras irmãs também à obediência. Isso vai, durante todo o tempo, durante a vida dela toda, está presente essa questão da obediência. Agora vamos falar de uma das regras de Santa Clara, que são 12, né? E eu peguei essa aqui. Santa Clara e suas irmãs receberam algumas orientações de São Francisco como forma de vida desde 1212. Aí insiste novamente no Francisco. Quando ingressaram na nova vida de irmãs pobres.
foi quanto bastou até 1215, quando, em obediência do Concílio de Latrão, que mandava os institutos recentes se adaptarem às regras antigas, tiveram que professar a regra de São Bento. Foi, então, em 1216, que Clara obteve de Inocêncio III o seu primeiro privilégio da pobreza. Demorou, né? Se fosse homem, talvez já tivesse recebido. Foi Inocêncio IV que deu impulso para a forma de vida clariana, mas obrigando-a à observância da regra de São Bento, que foi suspensa em agosto de 1247. Então, permitiu que professassem formalmente a regra de São Francisco, mas sob uma nova regra, continuando a ignorar a pobreza e a vida fraterna do ideal franciscano, e submetidas à ordem dos frades. Eu acho que não é ignorar a pobreza, não. Aqui é uma outra redação. Bom, ordem dos frades menores. Foi então que Clara se animou a completar a sua forma de vida, pela qual deve ter ansiado por todo o tempo, pois queria viver os grandes ideais que ela e Francisco tinham concebido por inspiração de Deus. Essa forma de vida, a primeira regra, escrita por uma mulher, foi aprovada por Reinaldo, cardeal protetor, aos 16 de setembro de 1252, pelo Papa Inocêncio IV, com uma bula solete, Annuere, aos 9 de agosto de 1253. Clara recebeu-a no dia 10 e morreu no dia 11 de agosto. Em 18 de outubro de 1263, 10 anos depois da morte de Clara, o Papa Urbano IV já apresentava uma nova regra para as clarissas, nome então introduzido por ele. Foi o Papa Urbano IV que introduziu esse nome para todo o mundo. No começo do século XV, havia cerca de 15.000 clarissas em 400 mosteiros sob a regra urbaniana. A regra primeira voltou ao seu lugar com a reforma feita nessa época por Santa Clara, por Santa Coleta de Córbia, ou em alguns ramos reformados das Clarissas, como das Capuchinhas, fundadas em 1537 por Maria Lourenço Longo. No século XIX, ao final, em 1893, foi encontrado no meio das roupas de Santa Clara, guardadas no mosteiro de Assis, uma caixa com o pergaminho original em que o Inocêncio IV aprovou no dia 9 de agosto de 1253 a regra original de Santa Clara. Não traz a caligrafia dela, e sim a de um secretário da Cúria Romana, mas duas anotações são do próprio Papa. Comenta-se que, como ele não deu, o Papa não autorizou antes, e ele foi visitá-la, ela já estava bem mal, ela beijou a mão dele e pediu para beijar o pé do Papa. E então não existe nenhum dado, nenhuma anotação com letra dela, escrito por ela, pedindo autorização para a ordem. Então, supõe-se que o secretário do Papa formulou, já que não tinha nada escrito por ela, formulou e ele autorizou. Então, a gente fica sabendo, claro que durante tantos anos ela deve ter pedido e repetido,
E quando ele resolveu dar, ela já estava perto da morte. E no dia seguinte ela faleceu. Então, a gente vê que por trás de toda essa história, é uma história que me parece que os maiores biógrafos são homens, né? Pelo menos eu não vi nenhuma menção a mulheres biógrafas de Clara, mas tudo indica que essa história muito orientada por homens, né, documentada por homens, pesquisada por homens, e numa época em que a mulher realmente era preparada para ser discreta, calada, bonitinha, bem tratadinha, bem submissinha, todas essas coisas. Então, a informação que a gente tem, na maior parte, é uma informação de origem masculina, né? A gente imagina que se fosse contada por mulheres, a história talvez fosse diferente. Mas, na verdade, o que se pensa hoje, e aí não são só as mulheres que pensam, mas os homens também, é que ela, na verdade, ela foi quem influenciou Francisco, até porque ela já nasceu nesse veio, não é, de atenção aos pobres, porque a mãe a levava. A mãe era uma mulher religiosa. A mãe acabou entrando depois também para o mosteiro, né? Tornou-se clarissa também, de modo que ela teve essa influência muito forte desde o nascimento, com o nome de Clara, que foi uma visão que a mãe teve, né? Então, é fácil entender que realmente ela já teve aquela inspiração desde muito cedo. E quando ela foi ao encontro de Francisco, digamos assim, em linguagem moderna, ela já estava de cabeça feita. Bom, eu espero ter dado algumas pinceladas aí para vocês. Eu me comprometo a aprofundar minha pesquisa. Mulheres contando a história, fazendo a história e contando a história. Isso é importante. Vidas que nos inspiram, né? São vidas que mostram para a gente que é possível seguir Jesus e viver com radicalidade o Evangelho. E essa canção que a gente canta agora é uma paráfrase das palavras de Santa Clara no dia ela tomou o hábito, né? Então, o reverendo Alexandre nos ajuda a cantar e a meditar que Deus está entre nós. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo está em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirá o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha
livrar. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, Rei sempre meu Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Onde mil caminhos nos conduzes a uma fé. E por mil estradas, onde andarmos nós, ao semente nos levarás. Tu estás no meio de nós e abrirás o reino dos céus. Do teu perdão viverei. Qual semente nos levará. Façamos as nossas preces, as nossas intercessões de forma espontânea, livre, nossos pedidos e agradecimentos. E aí temos as propostas. Quem sentir à vontade, um desses motivos, faça conosco uma oração pela igreja, por nossas comunidades, pelos que sofrem. Enfim, apresentemos a Deus as nossas preces. Oramos, Deus, neste momento, por todas as pessoas que estão sofrendo nas diversas situações, agravadas ainda por esta pandemia, Senhor Deus. As pessoas estão sofrendo com enfermidades, com dificuldades de ordem material, de ordem psicológica, de ordem espiritual. As pessoas que estão sofrendo e enlutadas, Senhor Deus, pelos seus entes queridos, que estão adoentados ou que partiram para a glória. Oramos, Senhor Deus, pelos trabalhadores que neste momento sofrem das mais diversas formas por conta da pandemia que está, por conta de todo o cenário econômico, político, social. Oramos pelas pessoas que sofrem também, vítimas do racismo, do preconceito, da intolerância religiosa tão crescente em nossa sociedade. As pessoas que sofrem com os diversos tipos de discriminação, de ódio, de intolerância, homofobia e todo tipo de coisa que não é aceitável a Ti, Senhor Deus. Tudo aquilo que causa mal, causa ódio, causa desagregação. Pedimos por elas em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer um pedido de oração e pedir ajuda em oração pela família querida do vizinho do meu sogro, da minha sogra, o senhor Vero Batista de Azevedo, de 90 anos, ele tirou a própria vida hoje. E estão todos abalados com esse acontecimento. Era uma pessoa muito querida e então peço oração. Rezemos por todas as nossas comunidades de fé, que a experiência de Santa Clara
possa ser significativo na experiência das nossas comunidades, naquilo que toca a santidade e a missionariedade. Ser santo e ser missionário são duas faces da mesma moeda. Então, que possamos, cada dia, enquanto comunidades, dar este testemunho sempre de vida, de vivência do Evangelho encarnado em cada realidade a que estamos. Eu peço pela Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, também em conformidade, né, em irmandade, em fraternidade com a Diocese de Nova Friburgo, para que esse exemplo de ecumenismo, né, de querência, de querer o bem entre essas dioceses, possam realmente contagiar as nossas igrejas cristãs, para que o Espírito Santo de Deus habite através desse exemplo de Clara e Francisco de Assis em todas as nossas igrejas, em todas as nossas comunidades. Por isso peço e imploro isso ao Senhor, para que Ele nos abençoe e nos guarde sempre. Lembrar também os nossos irmãos, reverendo Abel, que fez aniversário ontem, e reverendo Júlio Ambrósio, salvo engano, foi na sexta-feira, que Deus continue os abençoando e sustentando, fortalecendo nas suas missões, para o bem da igreja, em favor do Evangelho. Amém. No chat, a nossa irmã Areta pediu pela saúde de Borborema Manuela. Amém. Eu queria também pedir a Deus uma bênção especial para o nosso bispo, que está presente aqui conosco, e sua família. Tem passado esses últimos dias com problemas de saúde. Agradecemos a Deus pela melhora dele, porque ele já pôde estar conosco, né? E que Deus o abençoe, e ele possa se recuperar plenamente e voltar a cumprir o seu roteiro de atividades episcopais para bem dele mesmo e da nossa comunidade anglicana da Diocese do Rio de Janeiro. Enfim, vamos. Numa está aí? Sim. Numa. Vamos. Deus é nosso refúgio e nossa força, uma ajuda muito presente na tribulação. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua aflição. Misericordiosíssimo Deus, chegamos a Ti em nossa fraqueza, chegamos a Ti em nosso medo, chegamos a Ti com confiança, pois só Tu és a nossa esperança. Colocamos diante de Ti a doença presente em nosso mundo. Nos voltamos para Ti em nosso tempo de necessidade. Amém. Rezemos com amor e confiança, a oração que nos faz uma só família, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. As palavras que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos fazer a antífona juntos? Sim. Vamos. Guia-nos, Guia-nos, Senhor, durante o dia e guarda-nos enquanto dormimos. Que em nosso despertar vigiemos com Cristo e no silêncio da noite descansemos em paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Guia-nos, Senhor, durante o dia e guarda-nos enquanto dormimos. Que em nosso despertar vigiemos com Cristo e no silêncio da noite descansemos em paz. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. A divina proteção permaneça conosco para sempre. E com nossos irmãos e nossas irmãs para sempre. Amém. Amém. Que as almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Paz. Amém. Acabou. Pegando o teto. Podemos? Sim. Antes da nossa finalização, só gostaria de comunicar aos irmãos que estão presentes que a Terceira Ordem Franciscana, ela hoje no Brasil se encontra em todas as dioceses, espalhadas pelas dioceses afora, por toda a província. Temos algumas serpentinas no distrito missionário, de forma que em quase todas as dioceses temos uma ou duas ou três pessoas como membro da nossa fraternidade. Então, isso é fruto de muito trabalho dos irmãos e irmãs e das nossas orações também. Então, temos graças a Deus por isso e que possamos, como fraternidade, continuar sendo sementes e também espalhadores dessa semente para que a igreja de Cristo possa ser cada vez mais fortalecida. Assim como foi Francisco e Clara para a igreja do seu tempo. O Senhor seja convosco. Seja também contigo. O Senhor nos abençoe e nos proteja. Faça resplandecer sobre nós a sua face e nos dê sua misericórdia. Volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Derrame sobre nós as tuas bênçãos e no céu nos coloque entre os santos e santas. O Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com Ele. Amém.
vai segura, minha alma, porque tens um bom companheiro de viagem. Vai, porque aquele que te criou também te santificou, e cuidando de ti, como uma mãe cuida de seu filho, te amou com terno amor. Senhor, seja bendito, porque nos criaste. Somos gratos. Somos gratos a Deus. Amém. E para fechar, nossa oração pela paz, oração atribuída a São Francisco, que perfeitamente pode ser atribuída a Santa Clara, e queira Deus seja atribuída também a cada um de nós. Sejamos fazedoras da paz. Muito bom. Com a licença do nosso celebrante, eu gostaria, até pela presença do João Francisco aqui, que é o nosso irmão tão amado, do Leandro, do nosso irmão Leandro, professo da nossa igreja co-irmã e tão amada também, pedir ao bispo, nosso pastor, que dê uma palavra, né, que conceda a nós a sua palavra pastoral. Não estou tão ruim quanto a Santa Clara ficou nos últimos dias, mas andei meio a pão e água esses dias também. Mas fico muito contente com a presença do Leandro, do João, Francisco também conosco, os nossos companheiros, e com o bonito testemunho da comunidade francisclariana, né, aqui no Rio e no Brasil todo. Tem sido um testemunho muito bonito dos ideais de fraternidade, de simplicidade de vida, de despojamento, que não são muitos valores do mundo de hoje, né? De competição, de sucesso, de desejo de progresso a qualquer custo, né? Que se reencontra com a natureza, com a criação, com essa busca de uma vida interior mais simples, mais frágil, mais colocada nas mãos de Deus, seja para a gente sempre esse motivo de inspiração. E a gente agradece muito a presença de todos, né? O testemunho dos francisclarianos aqui do Rio de Janeiro, a sua direção nessa noite, essa inspiração profunda para essa noite, e a gratidão pela vida de Santa Clara de Assis. Recomendo quem nunca assistiu nenhum filme sobre a história de Francisco, e claro, vale a pena, todos são muito bons, com ênfases diferentes, mas todos valem muito a pena e tocam o coração da gente. Quem não conhece, tem muitas inspirações, de muitas versões da história deles que valem a pena serem conhecidas, né? E que esse espaço é um espaço aberto da igreja, um espaço de comunhão, de fraternidade, onde todas as pessoas são bem-vindas. Então, não se acanhe em outras segundas-feiras estar conosco, né? E, viu? A Rosilene está mostrando ali. A gente tem aqui música em casa, mas não dá tempo de pegar. Mas tem histórias muito lindas, né? Tradicionais, de Firelli, Francesco. Tem vários filmes interessantes. Vale a pena, quem puder assistir, compartilhar isso, né, nos seus grupos também é muito importante. Mas uma alegria muito grande tê-los conosco nessa noite, e que a inspiração da vida de Clara e de Francisco nos inspirem também nesses tempos tão difíceis. Amém. Então vamos terminar com a oração de São Francisco. Lindo, lindo. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, o poderoso que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve ao melhor, onde houver dúvida
esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve alegria. Mestre, fazer que eu procure mais, consolar, dizer, consolar, compreender, dizer, compreender, amar, dizer, amar. Pois é dado que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, muito obrigado a todos e todas pelo carinho, pela acolhida, pela participação e por celebrarem conosco nesse dia tão importante para a nossa fraternidade. E aí, só a título de curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas temos frades e freiras na Igreja Anglicana também. Então, você vê aí na foto da esquerda, é o aniversário de 100 anos da Sociedade de São Francisco. A Sociedade de São Francisco, que tem os frades da primeira ordem, né? Então, os frades são aqueles que vivem a vida conventual. No Brasil, nós já tivemos frades, mas hoje não temos mais. Esses aí são nos Estados Unidos, E aí tem os frades da Sociedade de São Francisco e as freiras, as irmãs da comunidade de São Francisco. Então, elas não são clarissas, elas são, para nós, a primeira ordem. É diferente da Igreja Romana, que a primeira ordem é exclusiva dos homens. Não, temos frades e freiras que vivem a vida em comunidade, mas no trabalho missionário. Foto da direita é a comunidade que existe lá no Zimbábue, né? Uma comunidade que não é de muito tempo, deve ter uns 15 anos. Então, teve... E aí, só para a gente conhecer. Aqui também temos clarissas, clarissas anglicanas. Essa comunidade aí em cima, na foto de cima, são uma reunião que está acolhendo aí uma postulante da Clarissa. Aí embaixo, uma irmã franciscana num desses movimentos sociais lá em luta por justiça social, né? E aqui também algumas fotos da nossa ordem terceira, né? Os franciscanas que são leigos e clérigos, mas que não vivem em conventos, vivem no mundo e compartilhando as suas vidas, as suas comunidades locais. E aqui somos nós do Brasil. Nossos retiros de 2018, 2019, 2020 não foi possível, vai ser virtual. E embaixo a nossa missão lá em Cuba, né? Hoje nós do Brasil atendemos e assistimos os irmãos da Ordem Terceira cubana que estão em processo de formação. Então, é isso. Curiosidades para aumentar o repertório de vocês. Obrigado, gente, pelo carinho e pela participação.